Bom dia, vamos dar início à leitura da palavra, né, no dia de hoje, mas estamos dando uma continuidade aí na leitura. Já estamos no Novo Testamento em Marcos. Então, se você não tem Bíblia, procure uma Bíblia evangélica ou católica e vamos ler juntos a palavra do Senhor para que nós possamos ser esclarecidos e não sermos enganados, ok? E para que a gente conheça mais de Deus. Então, nosso canal no YouTube, Ranildes Barros, você vai lá, dá um like, se inscreve no canal para nos ajudar. É um canal evangélico onde levamos e lemos junto com você a palavra de Deus. E aqui no nosso Facebook, quem tem o Facebook também pode assistir o mesmo vídeo, né, que é colocado na internet. Hoje vamos ler Marcos 3. Então vamos lá. Ele tem o título assim: Jesus é o homem e o homem da mão aleijada. Lembra que Jesus estava fazendo vários milagres, então a gente vai continuar vendo. E esses milagres, saiba que era para provar que Jesus era Deus e que ele mandava e dava ordem e cuidava de tudo. Bastava um querer dele. Vamos lá. Bom dia, Rejane, um beijo, prima. Abra sua Bíblia lá, vamos ler juntos, tá bom? Jesus foi outra vez à sinagoga, lugar onde eles ensinavam, né, as escrituras. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada, então tinha uma mão defeituosa. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou, zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. E aí o homem estendeu a mão e ela sarou. 6. Logo depois os fariseus saíram dali e saíram junto com as pessoas do pátio de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Então, olha só, o tempo todo Jesus fazia os milagres e o tempo todo as pessoas que queriam condenar Jesus, queriam pegar um deslize dele, ficava ali o tempo todo. E é assim que a gente vive, né? Tem aquelas pessoas que torcem pela gente e aquelas que ficam acompanhando, querendo que a gente caia. Assim como esses fariseus faziam com Jesus. Mas Jesus, era o próprio Deus. E ele sabendo, e aqui mais uma vez ele coloca a importância do sábado, a religiosidade. Às vezes a gente deixa a religiosidade acima das coisas e não pode, acima de Deus. Não, nós precisamos fazer o bem, né? A palavra de Deus diz, é o amor. O primeiro dom que todos nós temos quando aceitamos a Cristo, que temos que ter, é o amor pelas vidas, amor pelas almas. Querer com que outras pessoas sejam salvas. Isso tem que fazer parte de você. Você não pode olhar para alguém e não se compadecer. Sei que nós não temos dinheiro para sair dando dinheiro para todo mundo, resolvendo problema, não. Mas o que você tem, dê, que é de graça, é a palavra de Deus. Fale o seu testemunho, seja a luz aonde quer que você esteja, tá bom? Um beijo ao nosso amigo Paulo Moraes, lá em São Paulo, tá aí conosco. Um abraço. Tá chegando o renascer, hein? Depois a gente fala um pouquinho. Vamos continuar. Jesus cura outro doente. Então, olha só. Jesus vai curar outra, porque ele curou essa pessoa que tinha a mão aleijada. Num sábado, viu? Aí Jesus e os discípulos foram até o lado da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia e da Judeia.
de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão, e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviram falar a respeito dele. Então, as pessoas, os fariseus não conseguiam abafar o poder de Jesus e a sua fama espalhou tanto, tanto, que as pessoas andavam procurando eles, um indicava o outro, e era cada vez maior as pessoas que seguiam a Jesus. Das coisas que ele fazia. 9. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão. Era tanta gente. 10. Mateus 3, capítulo 3, versículo 10. Pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Olha só o diabo reconhecendo que estava se manifestando ali, que ele, Jesus, era o Filho de Deus. 12. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Então, ao mesmo tempo que o diabo sabia, Jesus não queria que ele ficasse espalhando que ele era o próprio Deus. Ele queria que as pessoas percebessem. Assim como hoje, né? Jesus está aí, a gente oferece, mas Jesus quer saber se você quer conhecer ele. Se você o reconhece, assim como aqui, que ele realmente era o Filho de Deus, que ele pode todas as coisas. Ainda hoje, Jesus está esperando, não quer que a gente espalhe, mas a gente também fala, né, da palavra de Deus. Mas ele não quer, ele quer saber se você acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ele quer saber ainda hoje se você crê nisso, se você busca estar com Jesus, fazer a vontade de Jesus. Ainda hoje Jesus quer saber isso, certo? Jesus escolhe os 12 apóstolos. Olha só, então Jesus, ele escolheu as pessoas que iam andar com ele. Era muita gente que andava, mas ele queria pessoas que andassem mais de perto. E aí olha o que ele fez. Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens. Então foi uma galera com ele, e aí ele ia escolher para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Então tinha uma multidão, ele foi orar para poder escolher 12. 15. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então, olha só, no meio desses 12 tinha um traidor. Então, como é que você não quer na igreja, que na igreja não tenha pessoas que conspiram contra? Sempre vai ter. Sempre no ministério de Jesus estava ali pessoas que queriam e pessoas que queriam derrubar Jesus. E até hoje é assim. Na igreja, você que trabalha, você que faz a obra, você que luta, né, que busca incessantemente, você se depara com alguns joios, né, na igreja, que eles tentam não deixar que a obra aconteça. Não pense você que isso não tem dentro da igreja. Temos. Se somos um desse, que possamos orar para que Deus nos mude, né? Porque nós não temos que imitar os fariseus, nós temos que imitar Jesus. Mas a igreja é como uma família. Tem gente que presta, tem gente que não presta.
tenho falador, tenho menos. Então, na igreja, não vá para a igreja, pelo amor de Deus, achando que lá é o paraíso. O paraíso é quando Jesus vir e a gente for para Nova Jerusalém. Lá é o paraíso. Lá não vai ter fofoca, choro, doença, não vai ter nada disso. Mas aqui não tem como, nós somos seres humanos, falhos. A começar de mim, a gente erra, a gente pensa besteira, a gente fala besteira, quando a gente vê, a gente já se atropela, né? Mas precisamos imitar Jesus, tá? O mestre, e não os fariseus, ok? O poder de Jesus para expulsar demônios. Então Jesus, lembra? A gente acabou de ver que ele curou várias doenças. Aqui diz que várias pessoas foram curadas. Ele não cobrou por essas curas. Ele curou muita gente, mostrando que ele mandava e tinha poder sobre a doença. E agora ele vai mostrar que ele tem poder sobre os espíritos maus. Ou seja, os demônios estão sob o poder de Deus também, né? Eles fazem o mal, mas com uma permissãozinha, porque tá chegando a hora de que eles não vão ter mais nem permissão para perseguir mais ninguém, que é o fim do mundo, certo? Vamos lá, continuando. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então era tanto trabalho que não dava nem para parar para comer, nem se deixasse nem dormir. 21. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. 22. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios, e Beelzebu que dá poder a esse homem para expulsar demônios. Olha só o que os fariseus estavam tentando que as pessoas entendessem e acreditassem que ele era um dos demônios, meu pai. 23. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Ele fez uma pergunta para eles. 24. O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. 25. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída, certo? Então não tinha nem lógico o que eles estavam pensando. 26. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem, entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Então não tinha nem lógico o que eles estavam pensando ou querendo que as pessoas acreditassem. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. 28. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Então, Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Olha só, então eles estavam duvidando do poder do Espírito Santo e isso Deus não perdoa, certo? Que ele estava colocando aqui. Que as outras coisas o Senhor perdoa, mas botar em xeque a existência e o poder do Espírito Santo, cuidado. 31. E terminando, tá? A mãe e os irmãos de Jesus. Olha só, essa passagem é muito importante. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Quem? Chamar Jesus. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Então chegou alguém e disse isso para Jesus. Jesus olhou para essa pessoa e disse assim: Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?
Então, quando ele falou que estava a mãe e os irmãos lá fora, Jesus vira e diz para ele: quem é meu pai? Ou quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Ele responde com uma outra pergunta. Aí olhou para a pessoa que estava sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, ele estava dizendo, cortando esse cordão umbilical aí de mãe, porque para Deus, para Jesus, quem era irmão, mãe olha, irmã, mãe, era aquelas pessoas que andavam com ele o tempo todo, né? Família é assim, né? A gente tem que andar junto. Mas aqueles irmãos de carne não estavam ali seguindo Jesus, né? Rigorosamente. A mãe, eu não sei, pelo jeito aqui também deixava ele solto. Então, ele quis dizer para mim, para você, aqui é que a gente se baseia dizendo que Maria, mãe de Jesus, foi uma pessoa muito especial, né? Ela foi escolhida para ter o nosso Salvador. Mas aqui ele demonstra que quem tem o poder nas mãos é o próprio Jesus, não Maria, né? Se ele tivesse, aqui seria a hora dele dizer: não, deixa a minha mãe entrar, ela pode interceder, né? Lá em cima. Aqui nesse capítulo, nesse episódio, Jesus poderia dar toda a honra a Maria. E aí ele não dá. Ele diz que é mais importante mãe e filho, são as pessoas que andam com Jesus o tempo todo. Então fica alerta para mim e para você que quando nós decidimos andar com Jesus, aceitá-lo e acompanhá-lo, e viver com ele, nós somos a mãe e os irmãos de Jesus. Nós somos as pessoas mais importantes para ele, porque a gente vai estar caminhando com ele. Amém? Então fica esse estudo para mim, para você hoje, que Jesus tem poder sobre todas as doenças. Jesus tem sobre todos os demônios. Ele comanda, ele guarda, ele limita, por isso que ele cuida dos seus e não deixa que o inimigo sapateie tanto em cima da gente, né? Só quando a gente realmente se afasta e não caminha aí, desanda. Mas se você estiver firme com o Senhor, a Bíblia diz que ele nos guarda. E é ele que nos protege de todo mal, né? Então, e fica aqui essa parte de que se você caminha com Jesus, você é importante. Você é a mãe e os irmãos de Jesus, se você faz esse ato de andar com ele todos os dias, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos nesse momento. Vou orar, né, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra, por mais um capítulo, né, e no Novo Testamento, Marcos 3, a gente acabou de ler, fomos muito edificados. Tenho certeza que o Senhor falou comigo e falou com você em algum momento da leitura, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus Pai, graças te damos pelo teu poder, teu amor. Te agradeço por essa manhã, que amanheceu chuvosa, friazinha, mas muito agradável, Senhor. Te agradeço pela leitura da tua palavra, que eu pude abrir, explanar, compartilhar no Facebook, no YouTube, Senhor, nos grupos. Abençoa todos os grupos onde chega essa mensagem. Ser com eles, que eles possam ser a mãe e os irmãos de Jesus, que eles possam, Senhor, escolher andar contigo. Porque Jesus olha esse detalhe, se nós queremos andar com ele ou não. Porque se nós andarmos com ele, nós seremos irmãos e a mãe dele, Senhor. Nós seremos pessoas importantes no reino. Então nos ajuda a sermos importantes no teu reino no sentido de querer estar contigo. Fazer a tua vontade acima da nossa. Sei que muitas das vezes dói, Senhor, o fato de termos que fazer algo, até mesmo que não queremos, mas por amor a Ti, Senhor, nós vamos e fazemos. Então, nos ajuda. Ajuda a irmã Patrícia, que mesmo com saudade e tudo, Senhor, está longe dos seus familiares, da sua filha, sua mãe, seu pai, mas está lá, Senhor, fazendo a Tua obra em Cabo Verde. Abençoa a Tua serva, supre ela de todo o mantimento, de todas as suas necessidades. Abençoa o Paulo Moraes, Senhor, lá em São Paulo. Guarda o teu servo, que ele nunca esqueça e nunca perca o foco
do teu caminho de andar contigo. Te entrego a vida da minha prima, Regiane. Não sei se a oração foi, né? Porque agora eu abri meus olhos e estava em outra tela. Mas continuando, um beijo a todos. Daqui a pouco vamos ler Jeremias 52, tá bom? Se puder, compartilhe o vídeo, dê um like, escreva alguma coisa se você gostou ou não, tá bom? Um beijo e uma boa manhã.